pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará a ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Tua presença é real aqui, Senhor. Grande amor não cessa, Tua presença é real aqui, Senhor. não tem fim. Grande és, Senhor, grande és pra mim. Graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és em mim. E Deus está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Continuo olhando para ti, sim, eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Senhor, não há quem se aproxime de ti que seja despedido vazio. Não há quem se aproxime de ti e o Senhor não se fora. O Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre. E nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Pai Santo, Pai Santo, Pai Santo. Nós queremos continuar, Deus, com esse espírito de adoração ao teu nome, porque o Senhor é digno e merecedor, Senhor. És o Criador dos céus e da terra, és aquele que nos sustenta e nos governa. Nós te damos graças, porque a tua bondade e misericórdia nos reuniu aqui nesse lugar hoje. Muito obrigado, Senhor. Senhor, eu quero te pedir, Pai, abre os nossos corações essa noite. Faz em nós o que o Senhor fez no coração de Lídia, Deus, aquela vendedora de púrpura. Ela ouviu o Evangelho, Deus, e entendeu, e aquilo transformou a vida dela. Ilumina os olhos do nosso entendimento para que não andemos mais errantes e nem mais nos deixemos conduzir pelo erro, Senhor. Nos ajuda a crescer em ti, Deus, porque já é tempo de a tua igreja amadurecer. Já é tempo de a tua igreja, Deus, mergulhar em águas mais profundas. Já é tempo, Senhor, de a tua igreja erguer os olhos aos céus e contemplar a tua face. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, Senhor. Eu peço no nome de Jesus Cristo. Amém. Tome seu assento. O Senhor está aqui. Aleluia. Agora sim, boa noite, meu irmão, minha irmã. Que a graça e a paz de Cristo inunde o teu coração. Amém. Irmãos, essa semana eu estava fazendo os meus estudos e eu encontrei uma frase de um homem que viveu no século XVI ou XVII, um grande homem de Deus, mais crente do que muitos de nós hoje, com toda certeza. E esse homem ele falou o seguinte: mais vale
uma verdade antiga de Cristo do que 1000 erros novos, ainda que vestidos de trajes deslumbrantes. Esse homem viveu no século XVI, XVII, mas ou frase atual, o tempo em que necessitamos voltar às verdades antigas do Evangelho, porque os erros que têm vindo de encontro a nós são tantos, e são tão bem vestidos, e são tão bem ensinados, que muitos de nós acabamos cedendo ao erro e vivendo um evangelho falso, um evangelho superficial, um evangelho de mentira. E a frase desse homem mexeu o meu coração, e hoje, irmãos, o que eu quero trazer é uma verdade antiga, porque eu e você estamos carentes de ouvirmos verdades antigas, verdades de Cristo, verdades do Evangelho. É hora de nós darmos um basta nesses erros muito bem trajados. É hora de eu e você darmos um basta nessas heresias muito bem pregadas, para voltarmos à simplicidade e à pureza que devemos a Cristo. A verdadeira pregação, já falei para você, não consiste da revelação mais nova, mais extraordinária que um ser iluminado teve hoje. A verdadeira pregação consiste da repetição de verdades antigas que constam da palavra do Senhor. Essa é a verdadeira pregação. Amém, queridos? Então abra comigo sua Bíblia, por favor, Evangelho de Marcos, capítulo 8. Deixa aberto aí no capítulo 8, nós vamos ler daqui a pouquinho a partir do versículo 34, mas antes de fazermos a leitura, eu preciso introduzir aquilo que eu quero falar hoje. Como falei, quero trazer aqui uma verdade antiga, e eu e você precisamos ser lembrados constantemente dessas verdades antigas, porque é muito fácil que eu e você as esqueçamos, as coloquemos de lado, por causa das novidades que nos assaltam todos os dias. Queridos, o texto que nós vamos ler, ele está dentro de um contexto maior, dentro de algo mais amplo, dentro de algo mais profundo, e se faz necessário nós trazermos essa explicação para que possamos compreender o que Jesus está ensinando aqui. Houve um momento no ministério de Jesus, onde muitas pessoas o seguiam. Ele estava sempre cercado de uma grande multidão. E por ocasião dessa passagem que nós vamos ler daqui a pouco, Jesus havia feito um grande milagre de multiplicação de pães e peixes. E ele saciou uma grande multidão através desse milagre, através desse sinal. Chega um ponto em que aquela multidão, ela se vê longe de Jesus, porque Jesus não estava mais ali entre eles, e eles então passam a procurar com todo afinco, com muita dedicação, aonde estaria o Senhor. Então eles correm atrás e encontram o Senhor. E o Senhor, quando de novo se depara com essa multidão, olha para a multidão e diz: vocês estão me procurando não porque vocês viram sinais, mas porque vocês comeram dos pães e se fartaram. Esse é o contexto onde a história que eu quero contar hoje está inserida. Irmãos, aqui há um grande problema que desde sempre assolou o povo de Deus. Que problema é esse? Nos aproximarmos apenas de Jesus. Vou explicar isso para você. Esse é um problema que assola a igreja hoje, é um problema que assolava a igreja no tempo dos apóstolos, é um problema que já existia mesmo antes de Cristo ter sido crucificado e ressuscitado. Porque vamos combinar, irmãos, quem não quer andar com um cara que multiplica comida e dá de graça para os outros? É um cara legal de se andar, não é verdade? Quem não gostaria de andar com um cara que tira dinheiro da boca de peixe? Quem não gostaria de andar com um cara que cura todo mundo, que abençoa todo mundo, que faz milagres, que faz maravilhas, que ressuscita mortos? É muito legal andar com Jesus. É ou não é? O meu problema, o teu problema, o problema dos cristãos no decorrer das eras, nunca foi com o Senhor Jesus, nunca foi com a pessoa de Jesus, porque andar com Jesus, estar perto de Jesus, é algo que é bom, é algo que é agradável, é algo que é vantajoso. Por isso que Jesus nunca causou problemas para ninguém. O problema, irmãos, o problema é quando vem a revelação de quem é Jesus. Eu e você gostamos de Jesus.
Essa multidão gostava de Jesus, porque eles viam em Jesus um resolvedor de problemas, um multiplicador de pães, alguém de quem eles poderiam tirar algum proveito. E é essa a mentalidade que tem sido embutida na mente dos crentes no nosso tempo. Aproxime-se de Jesus, porque você vai conseguir tirar dele algum proveito. Não foi o que Jesus disse para a multidão? Vocês não vêm a mim por causa dos sinais, vocês vêm a mim porque comeram e se fartaram. Vocês vêm a mim porque viram uma oportunidade de tirar um proveito. Vocês vêm a mim porque vem em mim a possibilidade de eu resolver um problema para vocês. Agora, o que você e eu não gostamos, e o que essa multidão não gostou, foi da manifestação de Jesus como Cristo. Eu e você, hoje, no passado, e enquanto nós não amadurecermos, sempre teremos problemas com Jesus a partir do momento que ele se revela como Cristo. E isso acontece por quê, irmãos? Porque a revelação de quem Jesus é nos coloca em conflito direto com quem nós somos. A revelação do que Cristo faz nos coloca diretamente em conflito contra ele por causa daquilo que nós fazemos. Nós não gostamos do Cristo. Por que nós não gostamos do Cristo? Porque significa que precisamos morrer. Você está conseguindo me entender? Por que eu e você temos dificuldade de gostar, de amar, de seguir, de nos comprometer, de nos identificar com Cristo? Porque há uma exigência: morte, identificação, comprometimento. O que eu e você deixamos de lembrar quando nós viemos a Cristo, irmãos, é que Ele não é só o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Ele é o supremo governador dos céus e da terra. A Bíblia fala na carta que Paulo escreve aos Colossenses que nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A Bíblia fala na carta aos Efésios que Deus fez com que todas as coisas, tanto no céu quanto na terra, convergissem na pessoa de Jesus Cristo. Ele é Rei dos reis, Ele é Senhor dos senhores. E enquanto eu e você não compreendermos que Ele é mais do que o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, nós nunca teremos condições de viver uma vida de profundidade e de novidade em Deus, porque para viver uma vida assim, se faz necessário recebermos a revelação de Jesus como o Cristo. Você está comigo? Passa a multiplicação dos pães. Jesus passa a andar com os seus discípulos e num determinado momento, numa determinada altura da caminhada, Jesus para, chama aqueles que estavam perto dele e diz: o que os homens estão dizendo que eu sou? Uns estão dizendo aí que tu és o Elias que viria. Outros estão dizendo que tu és Moisés, o João Batista, algum dos profetas. Olha a leitura que as pessoas estavam fazendo da pessoa de Jesus, irmãos. Alguém que poderia fazer alguma coisa por eles, não no âmbito eterno, não no âmbito celestial, espiritual, mas no âmbito terreno, no âmbito temporal. Por que isso? Porque eu e você, nós, seres humanos, temos a triste tendência de analisar as coisas, de ponderar as coisas, de visualizar as coisas, apenas nessa existência que dura 70, 80 anos. E nós deixamos de considerar de que Deus é Espírito e tudo o que Ele faz tem um propósito bem estabelecido na eternidade, justamente por Ele ser Espírito. Os meus caminhos não são os caminhos do Senhor, os meus pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Mas só quem recebe a mente de Cristo por estar identificado com Ele, está habilitado pelo próprio Senhor a compreender a mente do Senhor e a sair desse período de 70 a 80 anos para visualizar a eternidade. E quando nós visualizamos a eternidade, tudo muda. Galera, quem que o povo está dizendo que eu sou? Estou dizendo que tu és um cara legal. Cara com quem a gente pode contar, né? Vai revelar minha vida, vai determinar uma bênção sobre mim, vai fazer alguma coisa. Aí ele se volta e diz: e vocês? Pedro toma a frente, e o que ele diz? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não é isso que diz o texto? Pedro olha para Jesus e diz: olha, a turma, a multidão está dizendo que o Senhor não passa de um resolvedor de problema, de um faz-tudo, de um amuleto, de um trevo de 4 folhas.
de algo que eles podem puxar da carteira quando eles precisam, e o Senhor responde obedientemente: mas eu não. Eu reconheço que tu és o Cristo, que tu és o Filho do Deus vivo. Aqui as coisas mudam de figura, meus irmãos. Aqui as coisas mudam radicalmente de figura. Há um grande mal na nossa geração. A nossa geração, na verdade não a nossa geração, a Igreja de Cristo no decorrer das eras, tem sido ensinada, tem sido impulsionada, tem sido levada a acreditar que, se queremos ter vida, basta vir a Jesus. Ora, mas não é isso que está escrito na Bíblia, João 10:10? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância? Sim, mas de que vida Jesus está falando? Da minha vida aqui na terra ou da vida que Ele tem proposto para nós na eternidade? Se você olhar o texto, você vai concluir facilmente que Deus está falando de coisas eternas. Então o nosso problema não é que nós estamos vindo a Jesus para ter vida. Isso seria bom se tivéssemos consciência de que não estamos vindo a Jesus, de que estamos vindo a Cristo. O estímulo que nós recebemos, irmãos, é de que nós venhamos a Jesus para ter vida, a nossa vida, não a vida que Ele propôs nos dar. Aqui está o problema. É o mesmo mal das pessoas desse tempo de Jesus. Estavam rodeando Jesus por causa do pão, por causa do peixe, não por causa da revelação dele como sendo o Cristo. Eu não vou entrar nisso hoje, mas o texto continua e fala a respeito da explicação que Jesus dá dessa multiplicação, uma vez que aquele povo não entendeu. E quando aquele povo é exposto à verdade espiritual da multiplicação do pão e do peixe, o que eles fazem? Vão embora, porque eles disseram: que discurso pesado esse. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmãos. Todo milagre comunica algo. Todo sinal, ele traz uma mensagem. A palavra sinal, que é sinônimo de milagre no Novo Testamento, no original significa algo através do qual alguma coisa ou alguém é conhecido, ou é feito conhecido. Aquele milagre da multiplicação dos pães e dos peixes estava apontando para Jesus como o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. Aquele mesmo que diz que a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida, e quem de mim se alimenta, por mim viverá. Mas eles não entenderam, e quando eles foram confrontados por Jesus, dizendo: olha, vocês têm que comer minha carne, vocês têm que beber o meu sangue. Os pais de vocês comeram maná no deserto, mas morreu todo mundo. Mas eu sou o pão vivo, quem comer de mim nunca vai morrer. Do que Jesus está falando aqui, irmãos? De identificação. Nós falamos desde a abertura do culto, qual é o esconderijo do crente? É a habitação do Altíssimo. Onde é que está a habitação do Altíssimo? Nele mesmo. A Bíblia não nos ensina, estou saindo um pouquinho aqui, mas é necessário falar isso, que somos o corpo de Cristo na terra. A carta aos Efésios nos ensina uma verdade sobrenatural, irmãos, e diz que ninguém maltrata a própria carne, a não ser que a pessoa tenha os parafusos a menos. Antes, a Bíblia fala que a pessoa alimenta o seu próprio corpo. No inverno, coloca casaco sobre o corpo. No verão, procura ficar no ar-condicionado para não suar tanto. A pessoa, em sã consciência, cuida do seu corpo. O alimenta, o protege, o guarda. E o texto aos Efésios diz que nós somos o corpo de Cristo. E Cristo, sendo a cabeça desse corpo, nos sustenta, nos alimenta, nos protege, nos guarda. Então, onde é o esconderijo do Altíssimo? No corpo do Senhor, que é a igreja. O pastor Zé falou, a irmã Zoelete falou aqui: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Não é o que diz o texto? Onde é que é o esconderijo do Altíssimo? No corpo de Jesus. Esse novo homem que Deus colocou na terra para o representar. Mas enquanto não houver essa identificação, irmãos, nada feito. Aquele que busca só ter tranquilidade, uma vida confortável, aquele que busca ter aceitação por parte do mundo quando vem à igreja, essa pessoa não vai encontrar a vida eterna. Já aquele que por amor ao Senhor abre mão da própria vida, esse não só encontra a vida eterna, como todas as outras coisas que Deus concede e promete na sua santa palavra. Há daqueles que querem só as mãos do Senhor, e por quererem as mãos perdem os seus pés, perdem a presença.
Já há daqueles que preferem os pés do Senhor, ou seja, preferem a sua presença, e por preferirem a sua presença, junto com a presença recebem todas as coisas. Você está comigo? Vamos ler o texto? Abra comigo aí em Marcos 8, 34. Tudo isso aconteceu depois dessas coisas que eu falei, depois da multiplicação dos pães e peixes, depois que Pedro teve a revelação de Jesus como Cristo, e por aí vai. Então o texto diz assim: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos. Eu quero chamar a tua atenção aqui para duas expressões usadas por Jesus: aquele que quer salvar a sua vida e aquele que opta por perdê-la. Salvar e perder tem um significado bem interessante. Salvar significa algo como tomar para si, assumir o controle, enquanto perder significa algo como sair inteiramente do caminho, abandonar-se. Então o que Jesus está dizendo, aquele que quer ter o controle das suas vidas nas suas mãos, coitado. Já aquele que sair do caminho, que abandonar-se aos cuidados do Senhor, aquele que não der mais conta de si, esse está bem. O que significa, irmãos? O chamado de Jesus para todo aquele que quer ser seu discípulo envolve posicionamento, envolve escolhas radicais. Eu não posso me comprometer com o Senhor apenas em algumas coisas que me são úteis. Ou eu me comprometo com Ele inteiro, ou nada feito. É um posicionamento radical que nós temos que ter. É tudo ou nada. Ou eu assumo o controle da minha vida, ou eu entrego esse controle nas mãos do Senhor. Ninguém que esteja disposto a abandonar o controle de si próprio pode ser discípulo de Jesus. Nós precisamos abandonar esse interesse próprio. Nós precisamos nos abandonar aos cuidados do Senhor. Olha o que diz a advertência do versículo 38. Qualquer que se envergonhar de mim e das minhas palavras. O que está falando aqui, irmãos? Da sua pessoa e da sua obra. Nós precisamos estar identificados com o Senhor na sua pessoa. Precisamos estar identificados com o Senhor na sua obra. Mas quem quer só as bênçãos do Senhor pode estar identificado com Ele? Não, muito menos com o que Ele faz. Guarda isso no teu coração. Tem um outro texto de Mateus também que fala que quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Tem meio termo aqui? Tem espaço para negociar? O que vocês acham? Não tem espaço para negociar. Não tem meio termo. Ou você se identifica com Ele, ou não. Ou você está compromissado e aliançado com Ele, ou nada feito. Eu quero bater numa tecla, irmãos. O motivo que nos traz à casa do Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você. Até quando eu e você vamos agir como crianças, mimadas, que vêm ao encontro do Senhor apenas para que o Senhor resolva os seus problemas? Até quando eu e você vamos fazer como crianças mimadas, bater o pé e achar que o Senhor é um serviçal nosso, nós podemos bater o pé e dizer, eu quero que o Senhor faça isso porque eu não pedi para nascer, te vira. Irmãos, esse determinismo não tem base bíblica, me perdoe falar isso para você, eu não encontro base bíblica para determinismo. Eu não encontro base bíblica para essas afirmações de confissão positiva, irmãos. Esses são os erros novos vestidos de trajes deslumbrantes. Se eu crer nesses absurdos, eu preciso crer que sempre que eu colocar as mãos sobre uma pessoa será infalível. Vai acontecer. Porque eu tenho direito. Onde é que você vê isso na Bíblia? Onde é que você vê isso nas Escrituras? Quando é que nós vamos crescer, querido? Quando é que nós vamos compreender que nós fomos chamados para servir ao Senhor? Que nós fomos chamados para honrar ao Senhor? Que nós fomos chamados para estarmos debaixo do governo do Cristo? Eu tenho estudado a história da igreja, eu tenho lido a palavra do Senhor,
E o que eu tenho encontrado aqui é muito diferente do que os meus ouvidos têm ouvido. E eu quero chamar a tua atenção para que você, junto comigo, cresça, amadureça e possamos trazer de fato o céu para a terra. E não é com determinismo, não é com afirmações positivas. A única pessoa que foi infalível na terra nos seus milagres foi o Senhor. E por quê? Porque cada milagre transmite uma mensagem. Que mensagem? Eu sou o Senhor. Leia Isaías 45, quando Deus se apresenta para Ciro. Ele disse: Ciro, eu vou fazer coisas extraordinárias em você e através de você. E 45:3 ele diz o motivo: para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel. Quando você vê os salmos, o salmista convoca a todos para que contemplem as obras do Senhor. E depois diz: para que vocês se aquietem e saibam que Ele é Deus. Quando você olha João capítulo 20, versículo 30, abra comigo lá sua Bíblia. Eu já fugi do meu texto, mas glória a Deus, aleluia. Mas importa agradar ao Senhor do que os homens. Evangelho de João capítulo 20, versículo 30 e 31. Na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, diga comigo, estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo. Vou repetir esse versículo. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Irmãos, eu já li isso aqui de capa a capa. E eu encontro muitos sinais, muitas maravilhas, muitos milagres que foram feitos para pessoas que não corresponderam com o Senhor. Sabe no que esses milagres se tornaram? Juízo. Quando você recebe um milagre do Senhor e você não corresponde à altura, você está traindo sobre você mesmo juízo. Porque o milagre tem um objetivo: manifestar e revelar a pessoa de Cristo. É por isso que ele faz quando quer, como quer, quando quer, com quem quer, do jeito que ele quiser. E se ele não quiser fazer, como Jesus falou para Pedro, o que tu tens com isso? Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Irmão, vamos combinar, olha aqui para mim. Agora eu me empolguei, agora você não tem que me escutar. Olha aqui para mim. Apóstolo Paulo, vamos combinar? Era o cara, né? Sabe o que ele escreve em uma das suas cartas? Eu cheguei a desesperar da minha vida, porque eu tinha guerras por fora, temores por dentro. Eu não sabia o que ia acontecer. Quando ele dá o testemunho da sua vida, o que ele fala? Só pedreira, irmãos. Aí eu vou dizer o quê? O camarada não tinha fé. É muito fácil eu usar de determinismo, botar a mão na cabeça da pessoa e dizer: ser curado em nome de Jesus, porque isso é uma determinação do céu. O cara não é curado. Aí eu vou tirar o corpo fora e vou dizer o quê? Olha a galeria dos heróis da fé, Hebreus capítulo 10 e 11. A Bíblia fala, não sou eu que estou falando, a Bíblia fala, que muitos deles aceitaram com alegria o espólio dos seus bens. A Bíblia fala que outros foram cerrados ao meio, outros apedrejados até a morte, lançados em fogueira. A Bíblia fala que eles andavam como peregrinos sobre a terra, porque eles tinham diante de si uma pátria que não se via, celestial. Irmãos, homens e mulheres muito melhores do que nós aceitaram com alegria sofrer toda forma de afronta e de escárnio e de privação, porque eles amavam a Cristo e estavam com os olhos postos na eternidade. E eu não estou dizendo que você precisa viver uma vida miserável. Eu estou tentando te ensinar que o milagre tem um lugar, e não é o topo onde eu e você estamos colocando. O milagre, ele é subserviente. O milagre, ele serve ao Senhor nos seus propósitos. E falo com temor: melhor é não receber milagre do que receber o milagre e não corresponder com ele. Porque a Bíblia diz que ao que mais é dado, mais é requerido. Aí eu estudo a história da igreja e eu vejo relatos de homens e mulheres que se agarravam às estacas nas quais eles estavam presos para morrerem queimados na Inquisição, e eles diziam: essa estaca é o motivo da glória do meu Senhor. Outros pegavam as suas correntes e pediam para os algozes: está muito frouxa, dá para apertar mais um pouquinho? Muitos foram exilados,
presos, perderam famílias, filhos, esposas, perderam o direito de falar do amor de Jesus. Irmãos, homens que a Bíblia fala, a terra não era digna deles. Homens muito melhores do que você e eu, homens cheios de fé, homens que marcaram a história derramando o seu sangue. Eu vou dizer o que desses homens? Não tiveram fé, coitados. É que eles não entenderam a revelação sobrenatural que vinha só para agora. Irmãos, pelo amor de Deus, tudo o que eu e você podemos conhecer do Senhor já foi revelado. Está aqui. O que não está aqui, Deus não revelou aos seus filhos. Porque tem coisas que pertencem só ao Senhor. Você quer conhecer o Senhor? Não precisa esperar por um iluminado vir falar uma besteira para você. A lei e o testemunho, eu preguei aqui algumas semanas atrás, ou um mês atrás, eu não sei. A Bíblia diz, quem quer me seguir, se nega, ou seja, sai do caminho. Toma a sua cruz, me segue. Aí o que eu e você fazemos? Eu vou lá ver qual que é a benção do dia. Eu preciso falar isso para você, meu irmão. Eu preciso falar isso para você, minha irmã. Nós precisamos voltar à palavra, nós precisamos amadurecer. Irmão, tu não crê em milagre? Creio. Na minha casa tem milagre. Tu não crê em milagre? Creio. A Bíblia está repleta de exemplos de milagres. Mas se eu creio no milagre pelo milagre, irmão, eu estou negando a Cristo. O que a Bíblia fala a respeito de Cristo? Aquele que crer nele será salvo, não é o que diz? Qual é o propósito do milagre? Revelar a sua pessoa. Aí eu recebo o milagre, mas a revelação da sua pessoa não me é dada. O que eu estou fazendo? Eu estou crendo em Cristo? Eu vou ser salvo? É uma questão de lógica pura e simples e bíblica. Como falei no começo, eu quero trazer uma verdade antiga. Nós precisamos ser lembrados das verdades antigas. Irmãos, eu sou pai. Eu não ia falar nada disso, mas também não estou mais nem aí. Eu sou pai. Pergunta se um dia as minhas filhas foram petulantes comigo. Quem é pai aqui? Levanta a mão. Você aceitaria que o teu filho fosse petulante com você? Não pedi para nascer velho. O negócio é o seguinte, eu tenho direito, eu quero, te vira. Se as minhas filhas fizessem isso comigo, irmãos, olha aqui, ó. Essa sim ia ser pouco. E eu sou homem, eu sou mau. E eu e você vamos ter ousadia de fazer isso com Deus? Presta atenção. Presta atenção. Vou falar de novo. Ele não é só o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Ele é o rei soberano sobre toda a terra. Qual é a exigência que o rei faz? Vai lá na Inglaterra tomar um chazinho das 5 com a rainha Elizabeth. E ousa falar para ela que o chá dela é uma porcaria, para você ver o que vai acontecer com você. Ousa falar para ela trocar o chá pelo café brasileiro, para você ver o que vai acontecer. Primeiro porque você não vai conseguir entrar no Palácio de Buckingham, né? Vamos combinar. E você acha que você pode meter um pé na sala do trono de Senhor e fazer do jeito que você quer? Ele é Deus, irmãos. Ele é Deus. Para Ciro ele falou, eu estou fazendo essas maravilhas para que tu saibas que eu sou Deus. Deus tem operado misericórdia e graça na minha e na tua vida, porque Ele quer que eu e você saibamos que Ele é Deus. Irmãos, essa mentalidade de tomar Deus como um amuleto é igual a mentalidade dos supersticiosos que colocam um trevo de 4 folhas na carteira. Ou uma nota de $1, né? Vamos botar uma nota de $1 para dar sorte, para atrair dinheiro. É ridículo. Vamos botar 7 baguinhos de lentilha na carteira na virada do ano, para nós ter prosperidade. É ridículo. É assim que você e eu fazemos com a pessoa do Senhor. Quando nós o tratamos como um serviçal, como um resolve tudo, como alguém que tem que estar, deve estar obedientemente à minha disposição quando eu quiser. Pedrão, e tu? Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe como é que foi a vida de Pedro dali para frente? Não demorou muitos dias. Jesus chama Pedro e disse assim, Pedro, tu era moço, tu te vestia como queria, tu fazia o que queria e tu ia onde tu queria, mas tu ficarás velho. Outros vão te tomar pela mão, vão colocar roupinha em ti,
e vão te levar para um lugar que tu não quer. E Jesus disse isso, significando com que tipo de morte Pedro haveria de glorificar o Senhor. Eu e você viemos a Deus para ter vida, eu e você viemos à igreja para ter vida, eu e você viemos a Jesus para ter vida, a nossa vida. Mas aquele que tem a revelação do Cristo é conduzido à morte. Porque a morte glorifica o Senhor. Irmão, vamos passar a faca no pescoço de todo mundo? Então, irmãos, eu estou falando da morte do eu, do ego. Eu estou falando de nos abandonarmos, de sairmos do caminho e deixar Deus governar a nossa vida. É disso que eu estou falando, é isso que esse texto fala. Necessidade de identificação, necessidade de comprometimento. Todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. O que é estar revestido de Cristo? Paulo responde aos Gálatas: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu vivo na carne, eu vivo para a glória de Deus. Outra ocasião ele falou outra coisa que eu acho interessantíssima e forte demais. Eu bem que desejaria ir para o céu agora, mas para o benefício da igreja é melhor eu ficar mais um pouquinho. Você acha que essa é a postura de um homem que determina alguma coisa? Essa é a postura de um homem que tinha o caráter de Cristo dentro de si e que preferiu padecer mais um pouco para levar mais alguns para o céu. Sabe o que Paulo fez? Ele estava se identificando com o Senhor e com a obra do seu Senhor. Sabe o que eu e você fazemos? Nos envergonhamos do Cristo e das palavras do Cristo. Quando, irmão, eu não faço isso? Presta atenção. Veja se não é assim. É hora de crescer, irmãos. Essa é a última hora. E nós temos crido que o Senhor tem falado pelas suas escrituras de que é a hora de uma grande colheita. Meninos não dão conta da lavoura. É preciso pessoas amadurecidas. Se o milagre, se as bênçãos que você vem buscar do Senhor e tem recebido do Senhor não te revelarem que Ele é o Cristo, esses mesmos milagres que hoje fazem você ter gozo e alegria, no dia do juízo vão testemunhar contra você. É o Anderson que está falando? É a Bíblia que fala. E se nós tivéssemos tempo, não temos, eu poderia abrir no mínimo 15 textos para provar isso para você. O milagre não correspondido, ele se torna em juízo. Qual que é o tema central das Escrituras? Cristo, o Senhor. Por que Deus intervém na vida do homem, na vida de uma mulher? Porque Ele quer se revelar para esse homem e para essa mulher. Então eu queria fazer um convite, irmãos, nessa noite, na verdade, a partir dessa noite, para que eu e você amadureçamos, porque os campos estão brancos para ceifa, e Deus precisa de pessoas amadurecidas para fazer a sua colheita. Irmãos, é tempo de nós rompermos com essa mentalidade escrava, com essa mentalidade mesquinha. Irmãos, se for para falar bem a verdade, nós exigimos os nossos direitos de aquilo que merecemos, você não vai gostar do que viria. Eu tenho certeza disso. Então vamos parar de meninice e vamos buscar o Senhor. Vamos parar de criancice. É tempo de crescer, irmãos. É tempo de cada um de nós tomar a sua cruz e se comprometer com o Senhor. É tempo, já passou da hora, que nós compreendemos que Jesus é o bom pastor, sim, mas Ele também é rei. Ele multiplica pão para a nossa fome, sim, mas quando Ele o faz, é porque Ele quer se revelar para nós. Se não, todo culto vai ser um ir e vir no altar, para receber uma mãozada, alguma coisa muda, outras coisas não. E você vai gastar os seus dias. E vai chegar aquele dia e você vai perceber que não viveu nada do que poderia ter vivido em Cristo, em Deus. Termino repetindo o texto que nós lemos no começo. Qualquer que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Porque aquele que quiser ganhar a vida, vai perdê-la. Mas aquele que por amor de mim e do Evangelho perder a sua vida,
esse a salvará. A carta aos Hebreus traz um conselho interessante e importante para nós. Mirem no final da vida dos vossos líderes e imitai a fé que eles tiveram. Homens mortos não têm compromisso com o seu ego. Então a vida deles pode nos servir de testemunho. Então vai para a história da igreja. Se você acha que é pesada a história da igreja, vai para a galeria de heróis da fé de Hebreus. Tá bom, é um bom começo. Vai estudar os profetas. Vai estudar a vida dos apóstolos. Tá bom, irmão? Esses homens não têm compromisso com o seu ego. Esses homens não têm compromisso em agradar o teu ego. Eles já morreram. E o que eles viveram é verdade. Feche teus olhos. Papai, eu sei que é dura a palavra. E eu não pensava em falar isso. Meu texto era outro. Eu queria ir por outro lugar. Porque eu sei que é um texto confrontador e que pode trazer muita retaliação. Eu sei, Senhor. Mas os próprios apóstolos nos ensinam: mais importa agradar a Deus do que aos homens. E de que adianta, Deus, eu ficar massageando o ego dos meus irmãos e não despertá-los para a verdade do Evangelho? De que adianta, Deus, eu vim aqui contar um conto da carochinha, quando existem verdades antigas que estão gritando nas páginas das Escrituras e que não são mais notadas por causa dos erros da atualidade? Senhor, nos faz voltar às verdades antigas. Nos faz voltar àquele evangelho puro e simples, que fala que o Senhor é Deus, que fala que somos pecadores dependentes da Tua misericórdia, que fala que o que tinha reservado para nós era inferno e o Senhor nos tirou de lá e nos transportou para um reino de luz. Nos faz voltar a esse evangelho simples, Senhor. Nos faz voltar a esse evangelho que nos permita nos enxergar como quem de fato somos diante da Tua presença. Não somos popstars. Não somos alguém que tenha direito de reivindicar seja lá o que for de Ti, Deus. Nós somos filhos, e isso já é um privilégio extraordinário. Mas nenhum filho trata o seu pai como nós temos tratado o Senhor. Eu queria que essa verdade ficasse forjada no coração da igreja, para que nós não mais pequemos contra o Senhor, para que nós te tratemos como quem de fato o Senhor é, para que a nossa adoração seja dirigida ao Senhor da maneira que o Senhor merece. Que não sejamos acusados de te buscarmos apenas para comer pão e peixe, mas que sejamos vistos como quem teve a revelação do Senhor como o Cristo. E ao ter essa revelação, Senhor, que sejamos conduzidos à morte do eu, que sejamos conduzidos, Senhor, à Tua vida em nós. O tempo está passando, Senhor. As trombetas já estão nas mãos dos anjos. E nós aguardamos ansiosos que soem as trombetas. No entanto, Deus, a Tua palavra fala que aquele dia será um dia de lamento. E muitos acham que será um dia de júbilo. Será um dia terrível, Senhor. Porque se requererá de nós o que temos feito das Tuas dádivas, se requererá de nós as respostas que deixamos de dar a cada uma das Tuas intervenções. Nos faz crescer, Senhor. Crescer dói, mas é necessário. Assumir responsabilidade é ruim, mas é necessário. Se posicionar firmemente traz dores, mas é necessário. Será que quando o Senhor voltar vai achar fé na terra ainda, Senhor? Com tantos erros que têm sido disseminados no meio do Teu povo? Será que ainda se achará aqueles que buscam os Teus pés diante de uma geração, Senhor, que está tão afoita pelas Tuas mãos? Perdoa-nos, Senhor, porque nós temos agido feito loucos. Perdoa-nos, Senhor, porque no nosso afã de conquistarmos coisas, temos negligenciado os preceitos elementares da fé. Senhor, nos ajuda a crescer. Nos ajuda a assumir o nosso lugar em Ti. Nos ajuda a enxergar que o Senhor é o Cristo
o Filho do Deus vivo. Eu peço em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus agradeço.